Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma vez para passar informação de muita qualidade. Vamos falar de Champions League, de Liga Europa, de Liga da Conferência Europeia, novidade aí para vocês, para nós também, né? Recebemos com muita alegria a criação dessa nova competição. Eu sou Maurício Venhal e estou aqui acompanhado do Guilherme. Meu amigo, muito boa tarde. Boa tarde, Maurício. Vamos falar, como você citou, né, a situação das competições e também algumas novidades aí do mercado da bola que está bombando essa semana, né? Vamos comentar um pouquinho. Simplesmente maravilhoso, agitando não só o mercado de futebol, mas também o mercado financeiro. A gente já deu uma palhinha há alguns dias quando ocorreu a transferência do Messi, mas agora nós temos o CR7, o robozão também mexendo no mercado financeiro. Então vamos começar com a Champions. Ontem nós tivemos o sorteio da fase de grupos, tivemos algumas surpresas, outras não, tivemos um grupo sem graça, um grupo difícil, enfim, passa pra gente por gentileza, começa aí com o grupo A, depois passa a bola para mim que eu também vou contribuir nessa parte e depois eu te deixo com as outras competições. Fechou então. Vamos para o grupo A, temos Manchester City, uau, nada mais nada menos, né? Temos PSG, Leipzig e Clube Bruges. Lembrando, Manchester City da Inglaterra, PSG da França, Leipzig da Alemanha e Clube Bruges da Bélgica. Certo. Realmente tem coisas que me deixam felizes, mas tem outras que me deixam tristes. Por exemplo, cair logo de cara dois gigantes. Eu estou chamando o PSG de gigante não pela sua história, mas sim pelo elenco que montou para essa temporada. Nós falávamos antes de transações que movimentaram o mercado e eu acho que o PSG foi sim o clube que melhor se preparou para essa temporada, certo? Não sei o que você aí que está nos assistindo acha disso, mas não pela pessoa do Messi. Eu acho que o conjunto da obra, somando ao que o PSG já tinha em casa, por mais que agora está perdendo o Mbappé também, eu acho que o PSG vem muito forte e já pegou logo de cara o Manchester City, que tem um elenco também recheado, além de um treinador maravilhoso, né? E vai ser uma disputa realmente bonita, né? Somando também com o não fraco RB Leipzig, da Alemanha, e o Clube Bruges, que eu acho que vem para tentar mostrar um futebol que a gente sabe que frente a esses três clubes não vai conseguir fazer frente, na verdade, né? A gente tem o Clube Bruges como uma zebra, podemos dizer, né? Porém, a competição da Bélgica, a primeira divisão da Bélgica, ela vem trazendo não só o Clube Bruges, mas outras equipes que a gente vai ver nas outras competições também, e vem meio que formando umas equipes, né, com uma força maior, né? Competitivas, e a gente vai ver o Clube Bruges aí nessa Champions, vamos ver o que eles... O campeonato belga figura muito aqui na nossa sala de sinais, muitos dos clubes, tem o Antwerp também que figura direto aqui. Genk também. Temos vários greens com essas equipes, porque com certeza tem um padrão de jogo bem definido e não é à toa que se classificaram para as competições europeias. Eu lembro que para a Eurocopa nós tínhamos o grupo da morte com França, Alemanha, Portugal e Hungria, lembra? Sim. A gente achava que a Hungria, eu acho que a Hungria, posso estar enganado. Era Hungria. A gente achava que ela ia apanhar de tapa na cara, mas não foi aquilo tudo. Então vamos esperar que o Clube Bruges faça realmente bons jogos, que não seja um saco de pancadas, porque a gente precisa que ele jogue bola para o bom decorrer do campeonato belga. Com certeza. Grupo B, então, temos Clube Atlético de Madrid da Espanha, Liverpool da Inglaterra, Porto de Portugal e o Milan de volta. Grupo da morte. Isso, o Milan italiano, né? Vem aí com Ibra e companhia para disputar esse grupo B, que está realmente muito equilibrado. O Milan realmente é uma equipe que tem uma longa história, tanto na Champions League, né? Tem 7 títulos. E também temos o Atlético de Madrid, que foi o atual campeão da La Liga. Temos o Liverpool, campeão de 2019. Então acredito que é realmente um grupo da morte, né? Como muitos dizem. É um grupo que todas as equipes que ali estão são equipes fortes, equipes com nome, com um bom elenco, e que realmente vai ser um dos grupos mais competitivos ali. Exatamente. Grupo C? Grupo C temos Sporting do Portugal, Borussia Dortmund da Alemanha, Ajax da Holanda ou Países Baixos, né? E Besiktas da Turquia. Exatamente. O Ajax nós
Nós temos o Antony, campeão olímpico pela seleção brasileira. Joga muito. E companhia, né, uma equipe bem montada. Nós lembramos do fatídico jogo, a fatídica eliminação do Ajax para o Tottenham, com aquela narração do Jorge Igor, que ficou na cabeça e na memória dos fãs de esporte. E o Sporting, né, que é um clube também de tradição de Portugal, e o Borussia Dortmund, que na minha opinião vem para ser o primeiro do grupo. E eu acho que a segunda colocação vai ficar ali entre Ajax e Sporting, mas eu acredito, pelo pouco que conheço de futebol, que passam Borussia Dortmund e Ajax, mas por enquanto é somente questão de opinião. O Sporting é atual campeão, né, da Liga do Portugal, ano passado, na temporada passada no caso, esse ano, né, na verdade. Entre o Ajax e o Sporting, eu acredito que o Ajax tenha mais poder de fogo, digamos assim. É uma equipe mais estruturada, é uma equipe que teria mais força para conseguir passar nessa fase de grupos. Realmente, o Besiktas é uma boa equipe da Turquia, vem fazendo bons jogos, é uma equipe muito forte, porém, é até uma conversa que a gente tem entre si aqui, que é aquele detalhe. A equipe é boa, mas é jogando contra quem? Jogando contra quem, né? Exato. Então tem essa diferença. Ela vai jogar com equipes muito mais fortes do que a equipe da Liga Nacional, e aí a gente vai ver o que realmente vai acontecer nessa fase de grupos. Exato. No grupo D nós temos também jogos muito interessantes. De novo, né, Inter de Milão e Real Madrid se encontrando no mesmo grupo. A Inter da Itália, Real Madrid da Espanha, Shakhtar Donetsk da Ucrânia e o Sheriff Tiraspol, que é da Moldávia. Temos uma novidade aí. Eliminou o Dinamo Zagreb, não foi isso? Dinamo Zagreb eliminou realmente jogando em casa, decidiu em casa, ganhou, se eu não me engano, pelo placar de 1-0, e jogando fora, fechou a casinha 0-0 o placar e conseguiu se classificar. Exatamente. Então temos essa novidade. Essa sim, na minha opinião, é a maior zebra da Champions. Mas vamos ver o que a fase de grupos vai reservar para nós, né? Grupo E, meu amigo, manda bala. Grupo E, temos nada mais, nada menos que Bayern de Munique, da Alemanha, Barcelona da Espanha, Benfica do Portugal e Dinamo Kiev. Barcelona e Bayern de Munique, a gente lembra daquele 8-2, né, do Barcelona. Eu adoro aquele jogo, tenho excelentes memórias. O meu over 8,5, over 7,5, muito lucrativo. Realmente a gente está na ansiedade aí, porque o Barcelona está muito diferente daquela última partida, né, do 8-2, sem Lionel Messi, agora, né? Com Depay, com alguns jogadores a mais, com alguns jogadores a menos, então a gente espera muito dessa partida para ver o que vai acontecer. Isso, e o Benfica vem com o seu treinador, não podemos dizer falastrão, mas eu acho que autêntico, o Jorge Jesus, que todos os brasileiros conhecem, que foi muito vencedor aqui no Brasil pelo Flamengo. Ele foi perguntado se tinha medo de cair contra o PSG, ele falou que não, que para ser campeão tinha que ganhar dos melhores, e eu achei ele ousado no que ele diz, mas eu acho que isso já é uma característica, não é novidade para ninguém, e eu acho que ele vai ter aí a oportunidade de provar então essa coragem que ele falou ter na entrevista. Vai enfrentar Barcelona e Bayern de Munique 2 vezes na fase de grupos, e a gente vai ter a honra de presenciar esse confronto. Com certeza. E o Dinamo Kiev, eu acredito que vem aí como uma possível zebra desse grupo, né? Grupo E. Exatamente. Os que vêm em número 4, né, que são os últimos potes do sorteio, geralmente são, entre aspas, os piores times. E agora vamos falar do ponto G, ou melhor, do grupo G. Grupo Nós F. temos... verdade. Obrigado. Grupo F, Vila Real. Grupo F, Vila Real da Espanha. Vou deixar o ponto G para ti, então. Pode deixar. Manchester United da Inglaterra, que agora tem simplesmente o Homem Champions, né, CR7, Atalanta da Itália e o Young Boys, que também tem um ataque sensacional lá na Suíça. Com certeza, Vamos ver realmente como ele vai ser jogando essa competição a nível Europa e não somente dentro da Suíça. Sim, eu acredito que esse grupo F também é um grupo, a gente não pode dizer da morte, mas um grupo com equipes equilibradas. Equilibrado, exatamente. Manchester United agora contratou o Cristiano Ronaldo, então vai ser além do elenco gigantesco que tem com bons jogadores, vai ter ainda a soma do Cristiano Ronaldo, nada mais, nada menos que ele, né? Uhum. O Manchester United, vale lembrar que ele é a equipe que mais participou de Champions League, a equipe que mais participou de edições aí da Champions League.
O Villarreal venceu a Liga Europa, surpreendendo a muitos, né, na temporada passada. Eu ia falar exatamente isso, que o Villarreal ele ia ficar em terceiro para cair para uma Liga Europa para brigar nas cabeças lá novamente. Mas, cara, quando a gente lê o nome Villarreal, eu fico pensando, não tem nenhuma expressão, essa é a verdade. Né? E fomos surpreendidos na temporada passada quando foi campeão da Liga Europa e agora figura aqui para brigar de repente com a Atalanta. Eu acho que o United fica com o primeiro lugar, mas cara, o ataque da Atalanta realmente, se não for desmontado nessa janela de transferências, eu acho que briga sim por um segundo lugar. Mas vamos ver, continua o teu raciocínio. Realmente, como eu falei, são equipes equilibradas, acredito eu. O Manchester United, se eu não me engano, ficou como vice na Liga Europa passada, da temporada passada. Sim, exatamente. No caso, o Villarreal venceu em cima do Manchester United. Então a gente viu que o Villarreal realmente tem um bom futebol. A gente se surpreendeu, né? Mas de qualquer forma, são equipes bem equilibradas. O Atalanta tem um poder de fogo gigantesco. A gente vê ali com o ataque entre Muriel e Zapata. E Young Boys, como você falou, na sua liga, né, na Suíça, é uma equipe muito forte, uma equipe que costuma marcar muitos gols. Porém, vamos ver nesse grupo F contra outras equipes de níveis totalmente diferentes. Exatamente. Bora lá então. Grupo G, então, temos o Lille, campeão da Liga da França. Atual campeão da Liga. Atual, né, campeão. Sevilha, Salzburg e Wolfsburg. Exato. Nós temos aí... foi tema de discussão antes... claro, de debate, vamos falar assim, antes da gravação desse podcast. Aqui está FC Salzburg. É Red Bull Salzburg, mas é o RB, né? Eu acho que pode ter havido um equívoco aqui. Mas o RB Salzburg da Áustria faz excelentes apresentações, mas a exemplo, agora é uma opinião minha, a exemplo do Young Boys na Suíça. Então a gente quer ver como que ele vai se sair agora numa competição de altíssimo nível, simplesmente a maior competição de clubes, que é a Champions League. O Wolfsburg a gente já conhece, né? É o time que tomou a virada do Bayern, então ninguém vai esquecer aquela que o Leva fez 5 gols em 9 minutos. Eu queria estar tradeando naquele jogo, cara. Seria muito legal. Mas também, cara, na minha opinião, é um grupo equilibrado, tá? É um grupo que achei ele até sem graça, né? Falamos antes, é um grupo sem graça. O Lille que vai lá, faz um golzinho, estilo Corinthians, né? Atualmente, sim, faz um golzinho, se tranca lá atrás e não faz mais nada. O Sevilha, mesma coisa, exatamente a mesma característica. Aí o Salzburg é o time da goleada. É o time que mete bastante gols e tal. E o Wolfsburg também faz gol e toma, na mesma proporção. Então acredito que o Lille e o Sevilha podem se sobressair por causa da característica. Nós vimos o Chelsea ser campeão da última edição da Champions, exatamente com essa característica. E o Manchester chegando ao final também, né? Isso, e que a gente passava, né? Justamente nos nossos podcasts a gente passava. O Chelsea vai, trabalha na linha alta, na marcação, não deixa os caras chegar, dá um bote, faz um gol, se tranca e assim ele foi campeão. Exatamente. Então vamos ao grupo H, passa pra gente? Bora lá então, nós temos o atual campeão, Chelsea, que vai enfrentar a Juventus agora, ferida, danificada, sem o Cristiano Ronaldo. Ele, acredito que pelos aplausos que recebeu jogando pelo Real Madrid, jogando em Turim, incentivou ele a encarar esse novo desafio de atuar pela Juventus, mas realmente nós vimos apresentações pífias, né? Realmente péssimas apresentações da Juventus, não conseguiu ser campeã, na verdade vinha sendo campeã há 8, 10 temporadas consecutivas da Série A Team, que é a Liga da Itália, e aí o Cristiano Ronaldo chegou, parece que deu uma desestruturada no ambiente. Mas vamos lá. Juventus então, depois tem o Zenit da Rússia, que está cheio de brasileiro, Claudinho, campeão olímpico, acabou de se transferir para lá, e o Malmo da Suécia, Zebraça, que não sei, cara, tem que ver o que vai acontecer nesse grupo aqui. Eu diria que o Zenit pode incomodar e talvez tirar uma vaguinha da Juventus, mas... Eu me arrisco a dizer, até ia falar a mesma coisa que você, me arrisco a dizer que os favoritos, não digo favoritos, mas que na minha opinião poderiam passar, seria Chelsea, o atual campeão, claro, e o Zenit,
pela força que tem, pelo elenco que tem, também é um elenco muito forte. Temos aí o Claudinho, como você citou, foi recém-contratado. Temos o Malcom, que na seleção brasileira aí nos surpreendeu, jogou muito. Então eu acredito que possa sim passar, tirar essa vaga aí, essa possibilidade da Juventus passar de fase. Eu concordo, acredito que nós temos um grupo praticamente definido, né? Lógico que os grandes especialistas, gurus do futebol, vão dizer que a Juventus vai passar, mas são pessoas que até isso vale destacar, que os comentaristas brasileiros, eles estão se esquivando da opinião, né? E quem dá a sua opinião é taxado como chato, como intrigueiro. Eu poderia até citar alguns nomes, mas não vem a calhar. Mas eu acho que a opinião ela tem que ser dita, né? Sim. Até a gente mitou em algumas análises que nós fizemos aqui. Eu, por exemplo, disse que a Itália seria campeã da Eurocopa desde o início. Tivemos algumas outras, mas também a gente erra. Mas eu acho que isso mostra a nossa personalidade. Então, por isso eu acredito que a Juventus pode sim ficar pelo caminho já na fase de grupos e cair, de repente, para disputar uma Liga Europa, né? Sem contar que a sul-americana aqui do nosso continente. Sim, sem contar que a própria Juventus não vem fazendo bons jogos recentes, né? Então tem também essa questão da má fase, digamos assim, da Juventus. Vamos passar rapidamente então por grupo, passando os dois que você acredita que iriam passar então de fase. Manda. Grupo A. Opções? Manchester City, PSG, Leipzig e Clube Brugge. Manchester City e PSG. Grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Milan e Atlético de Madrid. Grupo C, Sporting, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. Aí vai Borussia Dortmund e Ajax. Grupo D, Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar e Sheriff. Os dois primeiros, ou melhor, os dois primeiros, Inter de Milão e Real Madrid. Grupo E, Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo Kiev. Bayern de Munique e Barcelona, sem dúvida. Grupo F, Vila Real, Manchester United, Atalanta e Young Boys. Aqui eu acho que vai United e Atalanta. Grupo G, Lille, Sevilha, Salzburg e Wolfsburg. Aqui é um pouquinho mais delicado, é o tal do grupo chato, sem graça que a gente falou. Mas, cara, eu vou de Lille e Sevilha, cara, pelo estilo de jogo. Grupo H, Chelsea, Juventus, Zenit e Malmö. Chelsea e Zenit. Coragem para fazer essa... Com certeza. Eu concordo com todos os grupos que você tinha citado ali, os classificados, porém o grupo G eu vou de Sevilha e Salzburg. Eu percebo, é notório, a simpatia que você tem pelo RB Salzburg não é para menos, traz muitas alegrias para nós e para os nossos clientes, muitos 100% aqui nas nossas análises da Sala Pro. Inclusive, os dois jogos, ida e volta da classificação dele para a Champions League, a gente analisou e os dois jogos foram 100%. Uau, parabéns. Feliz de quem está seguindo as análises, né? Com certeza. Vamos lá, eu até demorei um pouquinho para responder porque eu estava procurando aqui já a tabela da Liga Europa. Eu queria que você comentasse agora com o pessoal que está nos acompanhando sobre a nova competição que é essa Liga da Conferência Europeia. Fala um pouquinho para a gente, é novidade, os clubes que estão participando, enfim, mata a curiosidade da galera. Então, essa Liga da Conferência Europeia, ela vem como uma terceira competição de times europeus, então ela fica abaixo da Champions, fica abaixo da Liga Europa. Ela podemos dizer que é uma segunda Liga Europa, porque ela tem o mesmo formato, até ela tinha um nome provisório como Liga Europa 2. Ela vai ser a primeira edição, né? Então os times que não conseguiram se classificar para a Champions, para a Liga Europa, que não conseguiram passar da fase preliminar ali, por exemplo, da Liga Europa, eles caem para essa Liga da Conferência Europeia. Então, são equipes também muito boas, equipes que acabaram às vezes não conseguindo se classificar para uma Liga Europa e que agora vão também poder ter essa possibilidade aí de conquistar títulos e fazer essa competição agora, Liga da Conferência Europeia, primeira edição. Então, muito nos aguarda também, assim como a Champions, assim como a Liga Europa. Temos uma grande novidade nessa competição, que é a presença do Tottenham, né?
O que aconteceu com o time inglês, que tem tantos jogadores bons, né? Tem Harry Kane, tem o Son, tem o brasileiro Lucas, enfim, tem um elenco recheado de grandes atletas. O Tottenham, que é uma das principais forças do campeonato da Premier League, né? Do campeonato inglês, mas que vai figurar aí, acho que vai para ser campeão, né, cara? Eu não consigo apontar outro favorito. A gente viu ali que tem realmente bastante equipes qualificadas, mas eu acho que o Tottenham, cara, não sei o que aconteceu. Infelizmente não fez boas apresentações nas fases classificatórias e acabou ficando aí nessa, entre aspas, terceira divisão da Europa no que diz competição de continente, né? Antes da gente avançar no nosso tópico, eu acho que vale a gente frisar as datas em que ocorrerão os jogos da fase de grupos da Champions League. Então, no que consiste a fase de grupos? Todos contra todos, jogos de ida e volta, certo? Na casa de um, depois na casa de outro. E a primeira rodada será dias 14 e 15 de setembro, que são aqueles jogos que ocorrem nas terças e quartas-feiras à tarde. Então, para você que gosta de acompanhar um pouquinho a sala de sinais, fiquem espertos que a partir de meados de setembro nós teremos a apaixonante Champions League. Cara, é muito bom operar nesses jogos, tem liquidez, tem gol pra caramba, tem muito dinamismo, é gol pra lá, gol pra cá, enfim. É uma delícia operar Champions, e você que acompanha um pouquinho do nosso trabalho, você que é cliente da Sala Pro, não pode perder. 14 e 15 de setembro, então, primeira rodada. A segunda, dias 28 e 29. 19 e 20 de outubro, a terceira rodada. 2 e 3 de novembro, quarta rodada. 23 e 24 de novembro, quinta rodada. 7 e 8 de dezembro, então, a sexta rodada, onde se encerra a fase de grupos da Champions. Vale lembrar alguns destaques da temporada passada da Champions, só passando por cima. Muito bom. Temos as premiações individuais, sendo da Champions League em si, temos o melhor goleiro como Mendy, do Chelsea. Merecidíssimo, então, né? Campeão aí, merecidíssimo, uma boa defesa. Rubens Dias como melhor defensor do Manchester City, também merecido. Como a gente citou aí, a questão do Chelsea e do Manchester City, uma defesa muito bem montada, não tomaram tantos gols. O meio-campista estava entre De Bruyne e N'Golo Kanté. Tivemos N'Golo Kanté, também merecido, muito do merecido. Chelsea. Cotado para ser melhor do mundo, inclusive, né? Também cotado para ser melhor do mundo. Na minha opinião, talvez não seja por conta da péssima atuação na Eurocopa. Melhor atacante, merecido também, Haaland, do Borussia Dortmund, o artilheiro da Champions com 10 gols. E aí tivemos o técnico, que foi o do Chelsea também, o Tuchel, né? Um técnico que, se eu não me engano, teve 6 meses de preparo, onde conseguiu colocar o Chelsea como campeão da Champions, então muito bem merecido também. O Chelsea teve aí, então, 3 títulos individuais, Mendy, Kanté e Tuchel. É isso aí. Seria isso. Porém, o quarto vem não só da Champions, mas o melhor jogador da Europa em si, Jorginho, brasileiro, naturalizado italiano. Ele venceu a Champions com o Chelsea, tá? Catarinense de Orleans, se eu não me engano. Eu acho que é em Bituba. Em Bituba. Eu acredito que é em Bituba. Ele venceu a Champions com o Chelsea, jogou muito, fez aí um gol de pênalti. Não, né? Fez vários, né? Mas teve um gol de pênalti que ele bateu com uma tranquilidade imensa no meio do gol, sim. Acho que até de cavadinha. E na Eurocopa, no caso, né? Com a Itália, também foi campeão, jogou muito e novamente fez um gol de pênalti aí, se eu não me engano até do título, não tenho certeza. Ele bateu um pênalti que a Itália foi campeã naquela ocasião. Nós falamos aqui, inclusive, que ele deveria fazer aquele gol para decretar o melhor do mundo para ele, mas não foi ele que fez o gol do título. Sim. Mas de qualquer forma, jogou muito, mereceu realmente e está também entre uns dos possíveis... aliás, ele está entre os finalistas de ser o melhor do mundo, né? Eu acho que leva, tá? É possível. Eu acho que vai ser muito merecido. Eu acredito que, como eu falei, o Kanté, ele fez uma boa atuação pelo Chelsea, porém, na Eurocopa, que é também uma competição muito importante para esse título individual,
vale muitos pontos, né? Ele acabou não se destacando. Já o Jorginho se destacou nas 2 competições, então é possível que leve. E a gente está na torcida, né? Brasileiro aí, nasceu no Brasil, então leva a nossa torcida. Eu acredito que da Champions seria isso. Sim. Vamos passar rapidamente a fase de grupos da Liga Europa e depois da Liga da Conferência Europeia. Isso mesmo. Liga Europa, então, também eu acredito que uma das melhores Liga Europa que teremos, devido à qualidade das equipes. Cara, eu tô vendo aqui o Grupo A, já tô impressionado. Realmente, temos o Grupo A, o Lyon, o Rangers, Sparta Praga e Bromby. O Bromby, ele foi eliminado justamente para o Salzburg, como eu falei, venceu o Salzburg aí as 2 partidas, tanto de ida quanto de volta, e acabou caindo para a Liga Europa. O Rangers a gente vem acompanhando também na nossa sala de sinais, é uma boa equipe. É um time escocês, né, liderado pelo Frank Lampard, é isso? Não vou saber ele confirmar. É um ex-jogador do Chelsea. Do Chelsea, né? Mas a gente vê que faz muito bonito lá, campeão invicto, quase 100 gols na temporada, é algo realmente extraordinário. Lá na Escócia. Com certeza, é isso que a gente vai ver aí nessa fase de grupos. Temos o Sparta Praga, que é uma equipe, na minha opinião, muito forte. Claro que tem aquele detalhe de jogar a Liga Nacional e jogar uma Liga Europa, por exemplo, mas é uma equipe que tem um poder de fogo bem interessante, gosta de marcar bastante gols, mas também sofre alguns gols aí de bobeira. Então, pra gente que opera no trade esportivo, isso é maravilhoso. Isso mesmo. E temos o Lyon, da França, é uma equipe também muito forte. Não foi o Lyon que o Paquetá foi contratado esse ano? Eu confundo o Lyon com o Olympique de Marseille. Mas o Lyon foi o que contratou... O Olympique de Marseille é o Gerson, né? Tá certo, então troquei as equipes aí. Mas então o Lyon do Paquetá, o Paquetá que jogou muito na Copa América, vem jogando também no Lyon. Ele não fez uma boa temporada pelo Milan, por isso até eu acho que partiu aí para o Lyon, mas no Lyon mostrou realmente o bom futebol que tem. Fez bem para ele. Com certeza. Grupo B, então nós temos aqui nos 2 primeiros o Mônaco e o PSV, que foram 2 disputas que nós acompanhamos aqui. O PSV empatou com o Benfica, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Sempre alguém sai feliz, alguém sai triste, mas nesse caso, para nós foi ruim o empate em 0-0, com o PSV batendo demais no Benfica. O Benfica segurou o empate e pelo resultado do jogo de ida se classificou. Cara, esse jogo foi sensacional. Por quê? Veja bem como são as coisas. Nós falamos agora em pontuação para melhor do mundo, certo? O PSV não conseguiu fazer gol no Benfica, certo? O Benfica subiu para a Champions e Portugal se tornou a 5ª força da Europa. A França se tornou a 6ª. A sexta força da Europa, quando o jogador marca um gol, ele vale só 1,5 ponto. A 5ª, 4ª, 3ª, 2ª e 1ª vale 2 pontos. Então, o caminho do Neymar e o caminho do Messi para se tornar melhor do mundo ficou mais difícil por causa da eliminação do PSV. Olha que coisa interessante, cara. Futebol, né? A gente sabe que classificação, isso tudo conta muito, e um golzinho fez toda a diferença para a vida do Neymar e para a vida do Messi em relação a título de melhor do mundo, que a gente sabe que títulos individuais para esses 2 caras vale muito. Mas vamos voltar aqui então para o grupo B. O Mônaco foi eliminado pelo Shakhtar Donetsk, se eu não estiver enganado. Foi, exatamente. Caiu para a Liga Europa, então, junto com o PSV, Real Sociedad e o Sturm Graz. É isso mesmo, né, gente? Exatamente, da Áustria. O Sturm ou Sturm, como queiram pronunciar. São equipes que figuram aqui na nossa sala de sinais. Vai lá para o grupo C, então. Grupo C temos o Napoli, da Itália, o Leicester, da Inglaterra, Spartak Moscou, da Rússia e Legia Varsóvia, né? Muito bom grupo, hein? Grupo bom, interessante bem equilibrado, na verdade, né? São equipes, como a gente falou, essa Liga Europa vem com equipes muito fortes. Algumas equipes chegam como zebra, talvez um saco de pancadas, mas a gente vai ver, porque é aquele grande detalhe. A gente acompanha, às vezes, certas equipes nas suas ligas nacionais, elas são ótimas ou são ruins, e aí chega numa competição europeia com um nível muito maior e ou se destacam ou acabam apanhando muito aí.
e decepcionando. A Liga Europa é muito legal de assistir e, obviamente, não vou comparar as competições, porque seria uma injustiça. Mas assim como a Série B do Campeonato Brasileiro está num nível de equilíbrio interessante, com bons jogos para se operar, para fazer o trade, a Liga Europa vem na mesma proporção, com excelentes apresentações, justamente porque o nível do futebol europeu está sempre aumentando, e como se classificam somente 32 equipes para a Champions, acabam vários clubes de muita qualidade técnica indo disputar a Liga Europa. Então a gente percebeu nos últimos anos aí que a Liga Europa tem nos dado grandes espetáculos, e vejo nesse grupo C aqui, Napoli, Leicester, que realmente o nível continua elevado. Com certeza. Grupo D, então, passa pra gente. Antwerpa, falamos agora há pouco do Clube Bruges, e que conseguiu, né, ir para Champions. O Antwerp da Bélgica, Bélgica, né? Da Bélgica. Isso. O Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O Fenerbahçe da Turquia e o Olympiacos da Grécia, também um grupo bem equilibrado. Cara, eu acho que não vai ter vida fácil aqui, pelo menos não vi até agora. Bora pro grupo E. Grupo E temos a Lazio, da Itália, também uma equipe, na minha opinião, muito forte. Muitíssimo. Lokomotiv Moscou, da Rússia. Olympique de Marseille, da França. E Galatasaray, da Turquia. É um grupo também muito forte. É um grupo que eu não posso dizer que... Eu não tenho como dizer um favorito para esse grupo. Na minha opinião, a Lazio é uma equipe forte, uma equipe que talvez merecia se classificar para uma Champions, só que é uma equipe que, se você for comparar o elenco com outras equipes que se classificaram para a Champions... dependente dos caras lá da frente, né? Realmente. E aí eles acabam não tendo essa vantagem, digamos assim, de se classificar, enfim. Mas de qualquer forma vem fazendo bons jogos e eu acredito que possa ser uma das favoritas desse grupo. E talvez também da Liga Europa. Grupo F. Ludogorets, que é da Bulgária. O Midtjylland, que eu acho que é Dinamarca. Dinamarca. Certo? Estrela Vermelha e o Braga. Cara, tá muito lindo essa fase de grupos aqui, cara. Na minha cabeça já tá matutando aqui até a análise já. Como que a gente vai... Acho que a gente vai poder fazer um trabalho muito bom em cima da sala de sinais. Os clientes não perdem por esperar. Você que é assinante da Sala Pro, fica ligado no calendário das competições europeias, porque tem muito green vindo por aí. Com certeza. Grupo G, meu amigo, bora. Grupo G temos Bayer Leverkusen, da Alemanha, Celtic, Real Betis e Ferencváros. Também um grupo, cara, equilibrado, né? Não tenho o que falar. Olha só o grupo H. Dinamo, certo? O Racing, Genk. O Racing a gente nunca usa o nome, né? A gente sempre chama de Genk, então eu achei até estranho. Racing. Já achei que era o Racing aqui da Argentina. O Rapid Viena e o West Ham da Inglaterra. Dinamo Zagreb, né? Porque tem vários Dinamos aí. Sim, é verdade. Dinamo Zagreb que foi eliminado pela zebra lá, que é o Tiraspol, né? Mas que na temporada passada da Liga Europa incomodou o Tottenham e eliminou o Tottenham no jogo de ida. Se eu não me engano, o jogo de ida deu 2-0 Tottenham. O jogo de volta, o Dinamo conseguiu fazer o 2-0, levou para a prorrogação e conseguiu levar aí, eliminando o Tottenham. E que o Tottenham caiu aí para a Liga da Conferência Europeia. Então, a cabeça tá boa, hein? Sim, com certeza. Eu acredito que essa Liga Europa é uma Liga Europa muito equilibrada. Cara, eu não tinha prestado atenção em como estava essa fase de grupos, esse sorteio, no caso, né? Cara, eu fiquei impressionado. Eu espero mais da Liga Europa do que da própria Champions, cara. Pelo menos na fase de grupos. Eu acredito que o único grupo que a gente pode passar uma certa superioridade, um certo favoritismo e passar ali talvez equipes que possam ser eliminadas com mais facilidade é o grupo B, que temos Mônaco e PSV talvez como favoritos. Exato. Porém o restante, claro, tem times que se destacam mais, só que os times do restante dos grupos são times mais equilibrados, times que gostam de dar dificuldade, times que gostam às vezes ou de fazer uma marcação mais à frente ou de fazer mais gols, enfim. Eu acredito que serão jogos interessantes, grupos aí bem equilibrados. Sem dúvida. E a gente espera muito aí dessa Liga Europa. Vamos tentar passar um certo favoritos aí, uns certos favoritos de cada grupo.
Grupo A, temos o Lyon, o Rangers, Sparta Praga e Brøndby. Cara, Lyon. Quais são os outros clubes, por favor? Repete, que eu já saí aqui, tô vendo as datas. O Rangers, Sparta Praga e Brøndby. Cara, eu acredito que o Rangers passa e o Lyon também, mas o Sparta Praga incomoda, hein? Difícil. Eu torço para o Sparta Praga, porque já me deu muitos greens aí. O teu bolso sorri quando fala Sparta Praga. Com certeza. Mas, por um lado, eu vejo que o Rangers talvez tenha mais capacidade de segurar o restante aí das equipes, que consiga se classificar talvez por esse pequeno detalhe de conseguir jogar melhor. Porque o Sparta Praga, como eu falei, ele gosta de marcar muito gol, só que ele toma muito gol. Sim. Então, até no histórico de jogos, eles costumam marcar, costumam vencer, porém, às vezes eles acabam empatando um certo jogo que era para ser um jogo fácil. Dificulta, né? Só que eles acabam dificultando. Então, talvez essa característica possa dificultar para que eles consigam passar de fase também nessa... Me lembrou muito um time da Série B do Rio de Janeiro. Não precisa falar nada. Nem vamos falar nada por enquanto. Lá. Grupo B, temos Mônaco, PSV, Real Sociedade e Sturm Graz. Acho que aí os dois primeiros, o Mônaco e o PSV, mas assim, o Mônaco, cara, me fala qual é a presença do Mônaco na França, a não ser lançar o Mbappé. Eu acredito que passam sim Mônaco e PSV, mas a Real Sociedade pode oferecer algum trabalho aí. Pode, de repente, arrancar um empatezinho com o Mônaco, sabe? Mas, enfim, a opinião ela tem que ser clara, né? Mônaco e PSV, na minha opinião, no grupo B. Na minha opinião também, porém, não só a Real Sociedade, mas também o Sturm Graz, um time da Áustria, um time meio cabisbaixo, não aparece muito, porém é um time que também gosta de incomodar. Fez boas partidas, vem fazendo boas partidas e pode ser que esse grupo tenha um certo incômodo aí. O PSV eu acredito que passa com facilidade, mas vamos ver o que vai acontecer. Também meus favoritos aí a passar de fase, Mônaco e PSV. Grupo C, temos Napoli, Leicester, Spartak Moscou e Legia. Leicester e Napoli, sem medo de errar. Com certeza, na minha opinião também. Grupo D, Olympiacos, Frankfurt, Fenerbahçe e Royal Antwerp. Aqui, cara, eu acredito que... Eu acho que os dois últimos, o Fenerbahçe e o Olympiacos, eu falo últimos porque tá selecionado aqui pra mim no grupo, né? O Frankfurt, cara, que grupo difícil, meu. Dificílimo, assim, falar um pouco, sabe? Porque se a gente vai dar uma opinião, por exemplo, se todos os clubes fossem do mesmo país, a gente fala e possivelmente acerta, gabarita. Mas a gente está falando de uma competição europeia onde vai olhar um histórico, eles nunca se enfrentaram na vida. Então, conhecendo um pouquinho das equipes, eu vejo que o Fenerbahçe e o Olympiacos têm uma tradição um pouquinho maior em competição europeia e por esse motivo eu acredito que eles passam de fase. Eu mudo a minha opinião conforme a sua. Eu tiro o Olympiacos e coloco Frankfurt, porque pelos jogos que eu acompanho do Olympiacos, eu não sinto tanta confiança em colocar eles como classificados. Sabe quem é o Olympiacos? Com certeza. Chelsea, o Olympiacos está para o Sevilla. É aquele timezinho chatinho lá que a gente sabe e que classifica, cara. Eu não vou com a cara dessas equipes, sabe? Eu não consigo classificar elas. Mas de qualquer forma, vamos ao grupo E então. Lazio, Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille e Galatasaray. Olympique de Marseille e Lazio. Eu acredito que... Eu vou na mesma opinião, só que talvez o Galatasaray tente incomodar a vaga do Olympique de Marseille. Sem dúvida. Grupo F, Braga, Estrela Vermelha, Ludogorets e Midland. Cara, aqui Ludogorets e Braga. Eu vou de Midland e Braga. O Estrela Vermelha é uma equipe que a gente conhece muito. Sim. Uma equipe que jogando na Sérvia é muito forte. Na temporada passada principalmente rendeu muitos greens aí pra gente. Porém, a gente viu a diferença dela jogando na Sérvia e jogando contra times europeus aí. Sim. E ela apanhou muito nessa fase de classificação, né, para a Liga Europa. Então acredito que possa ficar pelo meio do caminho.
Grupo G temos Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis e Ferencváros. Eu vou com os dois primeiros, Leverkusen da Alemanha e Celtic, né, da Escócia. O Celtic é o clube que briga com o Rangers lá para ser campeão. Mas eu acho que esses dois primeiros, Leverkusen e Celtic. Concordo com a sua opinião e talvez até o Celtic em primeiro colocado pelas partidas que vem fazendo aí. Sim. Grupo H, Dinamo Zagreb, Genk, West Ham e Rapid Viena. Aqui dificultou, cara. O Dinamo me deixou triste pela apresentação que fez, onde foi eliminado pela zebra, né? Eu vou de Genk e Rapid Viena. Beleza, West Ham, a gente vê várias apresentações. O West Ham é o time do 8 ou 80 e eu não consigo confiar nesses times. Ou é 0-0 ou é 4-0. Eu nunca vi 1-1, 2-1. É coisa incrível, pelo menos quando a gente analisa, né? Mas eu acredito que o Genk e o Rapid Viena passarão nesse grupo. É a mesma situação do Sparta Praga. Claro que o Sparta Praga jogando na Liga Nacional tem uma sequência muito melhor de jogos, porém é uma equipe que às vezes parece que dificulta a partida. Tem tudo na mão, às vezes é uma partida que faz 4-0, só que tem uma partida que era para ser mais fácil e empata ou acaba perdendo. De qualquer forma, eu acredito que o Genk vai passar, de certeza. Porém, as outras três opções realmente dificultam. O Dinamo Zagreb talvez viria como favorito, porém decepcionou muito, cara, na eliminação. Repito, né? Não consigo confiar naquilo que ele apresentou. Não consegui fazer gol naquele timinho lá. A minha vontade seria de colocar como favorito o Dinamo Zagreb, porém decepcionou muito. E eu vou, para te contrariar, eu vou no West Ham então, Genk e West Ham para se classificar. Maravilha. Muito bem disputada, acreditamos, né? Pelo menos pelas equipes, pelo equilíbrio das equipes nessa fase de grupos e até pelo que a gente teve dificuldade de apontar os favoritos, né? Sim. Então acredito que realmente o nível está bem parelho e aguardamos um bom futebol dessas equipes. Exatamente. Estou puxando aqui então a informação do calendário de jogos. Agosto, nós já temos aqui então as partidas que definiram. O sorteio ocorreu em Portugal, beleza. Sorteio da fase de grupos. Agora, vamos lá. No mês de setembro, nós temos dia 16 de setembro, primeira rodada, deixamos de jornada aqui, e dia 30 de setembro. Então, temos 2 dias em setembro. Coincide aí com a Champions, tá? Sim. Geralmente, a Champions ocorre terça e quarta, e a Liga Europa quinta e sexta. Tá? Então, serão semanas bem interessantes. Em outubro, dia 21, somente uma data em outubro, interessante. Em novembro, dia 4 e dia 25, certo? Em dezembro, nós temos dia 9, essa é a fase de grupos então. Depois, em fevereiro, começam os playoffs, beleza? Então, fiquem ligados, eu acho que, cara, gostei muito do que eu vi nesse sorteio. Tanto na Champions quanto na Liga Europa serão jogos de muita qualidade técnica. Na Liga Europa eu acho que melhores jogos ainda pela questão padrão de jogo. Não se torna muito do nosso conhecimento a janela de transferência desses clubes, vamos falar menor expressão, mas não é exatamente isso, porque são jogadores menos badalados e tudo mais. E na Champions é diferente. Agora você imagina lá no PSG, vai trocar possivelmente o goleiro Donnarumma no lugar do Keylor Navas. O Sérgio Ramos vai atuar do lado do Marquinhos, sai Mbappé, entra Messi, simples assim, tá? Aí no meio campo ali, naquela região, vai atuar o Hakimi junto com o Wijnaldum, que veio do Liverpool. Então assim, cara, trocou meio time. Então assim, vão ter tempo para entrosar até a Champions? Já é uma pergunta que fica, certo? Da mesma forma, a Juventus sendo desmontada, porque como que a Juventus vai jogar sem o CR7? Quem é que vai assumir a posição? Como é que vai ficar? Lá no Real Madrid, quem vai jogar do lado do Vinícius Júnior? Será que o Vinícius Júnior vai sair para entrar o Mbappé? Será que eles vão conseguir juntar as duas peças para jogarem juntos? O Rodrigo vai atuar, vai para o banco? O Benzema, como é que fica isso? Então são perguntas que a gente acaba se fazendo aqui
e que não tem o que fazer, só assistir os jogos para realmente a gente ter ideia, ter noção do que vai acontecer nessas partidas da Champions. Realmente, até uma regra que eu estava pensando aqui, aí você me confirma, que se eu não me engano, a gente passou aqui 2 favoritos de cada grupo da Liga Europa. Só que se eu não me engano, na Liga Europa o formato é meio diferente, a regra é diferente. Passa somente o primeiro colocado e o terceiro colocado da Champions League cai para a Liga Europa. Cara, bem lembrado, eu não olhei o regulamento porque agora, como apareceu essa terceira competição, essa Liga da Conferência Europeia, que até a gente ficou se olhando que competição é essa, tal, a gente precisou estudar antes de fazer essa gravação. Pode ser que mude isso, mas você está correto, realmente. Na Liga Europa o regulamento ele é um pouquinho diferente, mas não muda aquilo que a gente vem falando, que serão jogos realmente muito bons. Com certeza. O que vai acontecer é que ao final da fase de grupos, a gente vai voltar aqui, a gente vai falar novamente como vai se dar a próxima fase, e aí sim o pessoal aí de casa vai poder ficar mais tranquilo em relação a isso. Com certeza. Então, Champions League ok, Liga Europa ok, vamos para a tão falada Liga da Conferência Europeia. Vamos aí passar pra gente algumas equipes que surpreenderam, que estão aí, algumas equipes que talvez nível de Champions, nível de no mínimo Liga Europa, e agora com essa terceira divisão, podemos dizer, da Europa, acabaram tendo essa chance de mostrar o seu futebol e talvez aí se redimir. Temos o grupo A com Lask Linz, né? Maccabi, aí os nomes já complicam mais, né? A Alashkert e HJK. São nomes aí mais complicados, são até países aí que dificilmente aparecem numa Champions, por exemplo. Então, são times que vão ter a chance de mostrar o seu potencial, de como até o intuito talvez dessa Liga Europeia, Liga da Conferência Europeia, seja justamente isso, dar oportunidade para certas equipes que não tenham a oportunidade, podemos dizer, de se classificar para uma Champions, uma Liga Europa, e dar oportunidade para essas equipes mostrar o seu bom futebol nessa nova competição. Sim, sabe quem é o HJK? La Casa de Papel? Helsinki. Helsinki. É o nome? Cidade, o nome da cidade. O nome da cidade. Isso. Isso eu não sabia, realmente. Aqui está abreviado até... Tel Aviv, o Maccabi que tu fala é o Tel Aviv de Israel, que a gente conhece como Tel Aviv. Tel Aviv, como é que eu vou explicar? É tipo um Dínamo, é tudo... Não, é o Maccabi, né? O Maccabi tipo em si, né? Atlético, tipo Dínamo, entende? Então, são nomenclaturas que a gente acaba... Sabe o que eu acho legal dessas competições de menor expressão? Por exemplo, Ferencváros. Quem conhecia Ferencváros até a última Champions? Midtjylland. Quem conhecia Midtjylland? Eu não conhecia, trabalho com isso e não conhecia. Dinamo Zagreb eu não conhecia. O Dinamo daí é mais conhecidinho, mas vamos lá. Esses dois times que eu citei, quando vão jogar as competições nacionais, tu acha que a gente tem alguma dificuldade de analisar as partidas? Pô, os caras jogaram Champions, então eles são bons. Consegue entender a relação? Sim. Então, assim, muitos clubes a gente acaba conhecendo e é bom a gente prestar atenção, anotar tudo que a gente puder, porque na hora de fazer as análises facilita muito a nossa vida. Com certeza. Temos o grupo B. Pode passar aí pra gente ou não tem ainda? Tenho. Anorthosis, não sei como vai falar isso. O Flora Tallinn, o Ghent e o Partizan Belgrade. Os dois últimos a gente conhece muito bem, né? Muito bem mesmo. E os outros dois nunca ouvi falar. O Flora. O Flora, conhecidíssimo, né? Eu conheço porque a gente até vinha fazendo algumas análises aí com essa equipe. Nas últimas análises, ele deixou a desejar, eu acho que até por conta da... A Roma tá disputando isso? Jesus, sim. O Flora, eu tava falando ali do Flora, ele deixou a desejar nas últimas partidas na Liga Nacional, eu acredito até por conta desse preparo para a Liga da Conferência Europeia. Então, grupo C, como você se surpreendeu, temos também a Roma da Itália,
nesse grupo C, assim como o Tottenham é uma Esquece aquele surpresa. favoritismo que eu falei do Tottenham, eu não sabia que a Roma estava metida aqui também. Quando você falou ali do favoritismo, eu ia citar a Roma, mas eu preferi aguardar para esse momento. Show. Temos o Zorya, CSKA Sofia e o Bodo. O Bodo, também Tudo é conhecido bom, né, cara? das nossas análises, da primeira divisão da Noruega. Se eu não me engano, só não é o primeiro colocado porque perdeu a primeira colocação recentemente para o Molde. Mas, de qualquer forma, é uma boa equipe, uma equipe que gosta de marcar gols, que tem uma boa sequência de jogos. E aí vamos ver essa diferença, né? De jogando na Liga Nacional e jogando nessa Conferência Europeia. Sim. Grupo D. Vamos lá. AZ Alkmaar. Cara, tô tentando lembrar qual foi o time que foi parado pelo AZ Alkmaar na última Liga Europa. Enfim, não vou tentar lembrar agora. O Cluj, CFR Cluj, muito conhecido da nossa sala Pro. O Jablonec e o Rangers, né, que não é o Rangers. É um pouquinho diferente. Lembrando que o Alkmaar quase que tirou o Celtic da Liga Europa. Eles fizeram a partida, o Celtic fez 2-0 na partida de ida e jogando em casa o Alkmaar meteu 2-1 e jogou melhor, tinha a possibilidade aí de fazer mais gols e se classificar para a Liga Europa, acabou não conseguindo, mas de qualquer forma é uma equipe bem forte também. Grupo E temos o Slavia Praga, também conhecido, Feyenoord, também conhecido, Union Berlin, também conhecido, e Maccabi Haifa, também conhecido. Isso mesmo, é um grupo, né, composto por 4 clubes que figuram aí nas competições europeias de um pouquinho mais de renome. Grupo F, nós temos o Chocolate Copenhagen, o Lincoln Red Imps, meu Deus do céu, Lincoln, vou chamar só de Lincoln, que é melhor. A torcida do Grêmio adora o Lincoln, né? Lembra? O PAOK, que é da Grécia, e o Slovan Bratislava. Gosto muito desse Slovan Bratislava também. Figura muito na nossa sala Pro. E a gente percebe, cara, que incrível essa classificação, porque dá para colocar nos potes, assim, o pote 1 com a Champions, o pote 2. Tem algumas discrepâncias ali, por exemplo, o Tottenham, que vem agora no grupo G, e a Roma, que veio ali em cima no grupo C, deveriam estar no mínimo no pote 2, né? Mas acabaram caindo. E legal que o futebol proporciona isso, que ganha dentro do campo. Com certeza. Isso é muito bacana. Até você falou ali o Copenhague, você chamou de chocolate pelo nome, né? Copenhagen. Porém, o jogo de classificação de volta do Copenhague foi um chocolate, um verdadeiro chocolate, com um placar de 5-0. Tá ligado que eu estudei muito para fazer esse podcast. Combinou aí, né? Mas de qualquer forma, o Copenhague, eu acredito que também é uma equipe forte, não é uma equipe tão conhecida, porém é uma equipe que faz um bom futebol na Liga Nacional e fez, pelo menos até agora, um bom futebol na fase de classificação. Sim. Principalmente jogando em casa. Jogando fora, deixa até um pouco a desejar. A equipe do Copenhague, a gente vê uma característica de que perde muita oportunidade de gols, porém é uma equipe bem forte, uma equipe que talvez tenha um certo destaque aí também. Grupo G, temos o Tottenham, o Rennes, o Vitesse e o Mura. O Rennes eliminou o Rosenborg, talvez o pessoal não conheça, mas o Rosenborg nos deu algumas felicidades aí, alguns wins. É aquele detalhe, vinha fazendo belíssimas partidas na Liga Nacional com goleadas, sim, porém na competição europeia acabou deixando a desejar. Essa é uma situação que a gente comenta muito com os alunos, com os clientes aqui da Duplicar, porque, por exemplo, você vai observar um histórico do Rosenborg, tem 11-0, tem 7-0, tem 8-1, tem um monte de goleada, porque ele realmente é um time bom, mas lá na Liga Nacional. Quando vai jogar uma competição a nível Europa, as coisas mudam. Então a gente até recomenda que as pessoas tenham um pouquinho mais de cautela na hora de fazer as entradas, as operações nesses clubes que têm por características serem goleadores. Não é Sim, mesmo? Realmente. Grupo H, temos o Basel, o Kairat, o Omonia e o Karabag. Então, Basel aí deve ficar em primeiro nesse grupo. Os outros times eu confesso que só o Karabag eu conheço um pouquinho, Omonia nem um pouco e o Kairat muito menos.
Então vamos de baixo para cima, aproveitando que você já passou aí os possíveis classificados. Confesso que como pegou a gente de surpresa, a gente ainda não verificou a questão da classificação, se classifica os dois primeiros ou o primeiro, né? Mas de qualquer forma vamos passar os dois primeiros, que no mínimo um deles passa. No grupo H também, acredito que o Basel e o Qarabağ passam de fase. O Basel, pela belíssima campanha que fez durante a Liga Nacional e também na verdade o Basel ele vem de uma sequência muito boa de jogos. Sim. E também nessa Conferência Europeia fez boas partidas. Grupo G temos Tottenham, Rennes, Vitesse e Mura. Eu acho que Tottenham e Vitesse pelo Tottenham não precisa falar nada, né? E o Vitesse pela expressão, né? O Rennes ele acaba sendo notado por causa do PSG, porque enfrenta o PSG, enfrenta o Lille, enfrenta o Mônaco, mas é um timezinho ruinzinho. Eu confesso que o Vitesse e o Rennes ficam, para mim, bem equilibrados. Para te contrariar, eu vou no Rennes, tá bom. Tottenham e Rennes, porque eu acompanhei a partida contra o Rosenborg, eu acompanhei aí um pouco da trajetória do Rennes. Realmente é uma equipe que se destaca por jogar contra o PSG, por exemplo, mas é uma equipe que gosta de incomodar, gosta de contrariar certas informações, certas opiniões, e eu acredito que venha também para incomodar, mas vai ficar entre Vitesse e Rennes aí, e o Tottenham com certeza. Maravilha. Grupo F, Copenhagen, PAOK, Bratislava e Lincoln. Copenhagen e PAOK, na minha opinião. Também vou como favoritismo aí dessas duas equipes. Grupo E, temos Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlin e Maccabi Haifa. Union Berlin foi o saco de pancadas do futebol alemão, por mais que sempre faz lá um golzinho, mas ele faz um gol, daí perde só de 5-1, 6-1, entendeu? Não, tô exagerando, mas a gente sabe que Union Berlin é desprovido de qualidade técnica, vamos falar assim. Eu acho que Feyenoord e Slavia Praga. Eu acredito que talvez o Maccabi Haifa, eu não acompanho muito ele no futebol nacional, porém pode ser uma equipe que queira incomodar, porque o Slavia Praga é uma equipe complicada, é uma equipe daquelas que a gente não curte muito, uma equipe que gosta de segurar muito a partida, às vezes mete um 0-0 sem necessidade, então pode ser que por essa característica tenha uma certa dificuldade na questão dos pontos para se classificar. Pode ser que venha muito segurando muito a partida, tenha muitos empates e acaba sofrendo com isso. Certo. Mas o favoritismo eu vou para o Slavia Praga e Feyenoord, talvez o Feyenoord como o primeiro colocado. Show. Grupo D, temos Alkmaar e Cluj. Acho que unânime, né? eu acho que é unanimidade aqui, porque realmente os outros dois, rapaz, desprovidos. Grupo C, Roma, Zorya, CSKA Sofia e Bodo. Rapaz, até ano passado eu achei que Bodo era só um chá pro estômago, tá? Aí esse ano eu descobri que ele é um time de futebol também. Mas vamos lá, eu acho que Roma, e pelo fato de conhecer e gostar do que eu vi em relação ao Bodo, eu vou de Bodo, cara, mas vou te falar, hein? CSKA Sofia pode ser que... Esse grupo tá mais equilibradinho. O Zorya ali também... eu não confundo, eu não confundo não, né? Eu não conheço muito, eu acho que é Zorya ou Zorya, porém... Um dos dois tá certo. Tá? Um dos dois foi. O CSKA Sofia pode ser que também incomode. É uma equipe até com uma característica parecida do Slavia Praga. Uhum. E o Bodo já é uma equipe... Na Liga Nacional é uma equipe forte, então a gente acaba confundindo. Só que nas partidas que fez para se classificar nessa Liga Europeia, a Liga da Conferência Europeia, fez boas partidas. Então pode ser que o Bodo tenha um certo favoritismo entre as outras duas ali. A Roma, com certeza, é a principal favorita aí desse grupo C. Entra com obrigação de ganhar, né? Com certeza. Grupo B, temos o Ghent, Partizan, Flora e Anorthosis. Ghent e Partizan. O Flora, confesso que vem me decepcionando nas últimas partidas. É uma equipe que vinha fazendo partidas, por exemplo, 4-0, 3-0, no mínimo, e nas últimas acabou decepcionando. Então também vou de Partizan e Ghent, aliás, né? O Partizan também não fez boas partidas, porém eu acredito que é uma equipe muito forte
e vai mostrar muito do seu futebol. Show. Grupo A, então, para finalizar, Lask Linz, Maccabi Tel Aviv, Alashkert e HJ. Falar os dois primeiros ali, Lask Linz e o Tel Aviv, eu acho que passam sem grandes problemas. O Lask Linz, eu acredito que o grande favorito, pelo menos pelas partidas que veio fazendo, meteu uma goleada de 6-1 de virada, inclusive, né? Você particularmente ganhou uma boa grana com isso. Ganhei, cara. E eu acredito que talvez o principal favorito desse grupo. Também uma competição bem equilibrada, com equipes que talvez sejam grandes zebras, sejam desprovidas, como você passou, de uma qualidade técnica, porém, equipes muito fortes também. Então, não vamos ser injustos em relação a desprovidos de qualidade técnica, mas é porque a gente está fazendo esse comparativo, né? Em relação às outras equipes do grupo. Então, vamos que não tem como também em relação a isso. Não tem como comparar aqui o calendário dos jogos. Tá? Sim, é que não tem como comparar talvez um Tottenham contra um Omonia. Talvez algumas outras equipes ficam em níveis próximos, outras equipes vêm como surpresa, por exemplo o Bodo, né? Você falou ali que recentemente vem acompanhando, pode ser que a gente se surpreenda, que talvez uma equipe que, na nossa opinião, não tenha uma qualidade técnica tão parecida quanto, por exemplo, o Tottenham da Roma, só que pode acabar nos surpreendendo. A gente viu o Dinamo Zagreb ser eliminado por uma equipe que particularmente não tinha tanta força para bater aí de frente, mas de qualquer forma acabou eliminando o Dinamo Zagreb, e a gente tem algumas surpresas nessas competições, né? A gente vê a Liga Europa da temporada passada, em que o Dinamo Zagreb venceu o Tottenham, eliminou o Tottenham em um jogo espetacular. Eu particularmente torci para o Dinamo Zagreb naquela partida, porque o Tottenham veio com um regulamento debaixo do braço, né? Venceu a partida de ida por 2-0 e no jogo de volta não quis jogar, se acovardou como você passou, e o Dinamo Zagreb aproveitou a oportunidade, enfim. Mas a gente, nessas 3 competições, a gente vê que, claro, o nível diminui muito, a gente não tem como fazer um comparativo, porém, são equipes fortes de cada competição, então são grupos bem equilibrados. Eu acredito que até na Champions talvez tenha grupos que a gente possa apontar favoritismo aí com mais facilidade. Na Liga Europa, sem dúvida, a mais competitiva ali em questão de equilíbrio, e vamos aguardar para ver se essa nova Conferência Europeia, essa é o que dizem, né, a melhor Champions League de todos os tempos, e essa Liga Europa muito bem equilibrada. A gente espera um bom futebol aí desses jogos. Sem dúvida alguma. Falou e disse, né, resumiu muito bem o que espera a gente nos próximos dias, aí nos próximos meses, na verdade, que vão de setembro a dezembro, essa fase de grupos. Eu pesquisei aqui em relação à tabela de jogos da Liga da Conferência Europeia, comece no dia 16 de setembro. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, a gente sempre procura passar informação com o máximo de agilidade possível, com a qualidade que você merece e que você precisa para poder entender um pouquinho sobre os nossos mercados. A gente trabalha com futebol, a gente trabalha com o trade esportivo, que é um ramo sensacional, que muitas pessoas têm aderido, principalmente nesses períodos de dificuldade financeira que muitos foram acometidos. Então tem aí uma oportunidade de utilizar o nosso serviço, que, modéstia à parte, né, tem sido muito bom, tem ajudado várias pessoas a conhecer esse ramo e até várias pessoas já ganhando dinheiro, tirando dinheiro do mercado, que é o mais importante. Nosso foco é sempre trazer informação, levar a informação do jeito certo para que você entenda e possa aplicar essa informação e, obviamente, que o seu bolso fique feliz, assim como o nosso querido Guilherme tem ficado nos últimos dias. Tá com o olhinho brilhando, rapaz. O que aconteceu? Chorando de emoção. Tá emocionado, cara? Porra, que isso? Então tá. Gente, nós só temos a agradecer vocês. Para você que nos acompanha pelo Spotify, obrigado pela sua audiência. Para você que veio através do YouTube, siga aí todo o nosso trabalho, né? Curta o nosso vídeo, ativa o sininho, inscreva-se no canal, porque assim você sempre vai ficar antenado, né? Assim que a gente postar, você vai ficar sabendo.
E compartilhe o nosso trabalho, o nosso conteúdo com seus amigos, porque sem dúvida alguma, eu acho que seu amigo merece saber tudo o que acontece no mundo da bola e merece também conhecer as oportunidades que o mercado de trade esportivo traz para todos vocês. Nós falamos um pouquinho sobre as transferências, né? Uma delas em especial, Cristiano Ronaldo deixou a Juventus, foi para o Manchester United e o mercado financeiro aceitou isso de uma maneira bem interessante. No meu Instagram eu acabei falando um pouquinho sobre isso. Eu postei antes, né, do anúncio, obviamente, pelo United, que o City vinha rondando. A especulação elevou o preço do token, do fan token do Manchester City em quase 40%. E quando ele falou que ia para o United, despencou. Eu pude compartilhar esse material com vocês. E agora só Deus pode nos dizer, reservar aí o que vem de novidade em relação às transferências. E o legal é que está juntando simplesmente os dois mercados que nós trabalhamos, que é o de futebol e o de criptomoedas. Então, fiquem ligados no nosso conteúdo, @duplicarbc no Instagram e também o nosso blog, né, Guilherme? Feito com muito carinho, informação muito rápida, blog.duplicarbc.com.br. Acompanhe, segue o nosso trabalho, compartilha com os amigos, porque você e eles merecem. Guilherme, muito obrigado, meu amigo. Eu Parabéns tenho a agradecer. pelas informações. Não, com certeza. Como eu passei, estou ansioso para assistir essas partidas, para operar também. nessas partidas. Eu também. São equipes muito fortes da Europa, tanto desde a Champions quanto a Liga da Conferência Europeia. Então, claro que a Champions são equipes de nível muito superior, só que são jogos bem interessantes para se assistir, quem gosta de um bom futebol, e para se operar quem gosta de ganhar um dinheiro aí. Sem dúvida alguma. Para você ter noção, no jogo de Champions League, nós já vimos mais de $100 mil em operação em uma única partida. Então, quem sabe você também se interessa por esse mercado e nós estamos aqui de braços abertos para lhes acolher. Valeu? Fechou? Fechou Gente, por muito hoje. obrigado. Até a próxima. Valeu.